O ar de Jerusalém naquele domingo de manhã tinha um cheiro que não era de flor e não era de morte. Era as duas coisas ao mesmo tempo. O incenso dos sacrifícios matinais no templo subia em colunas brancas pelo céu de abril, misturado ao cheiro pesado de pedra molhada. A chuva da noite anterior ainda escorria pelas sarjetas abertas nas ruas de basalto negro da Cidade Baixa. O mercado de Bezeta já fazia barulho. Vendedores de pombas discutiam preço com peregrinos vindos da Galileia. Crianças corriam entre as pernas dos adultos. Sinos de cobre anunciavam a abertura dos portões do lado leste. Era uma manhã como qualquer outra, exceto que não era. No jardim de José de Arimateia, a menos de 500 metros das muralhas norte da cidade, havia uma tumba de pedra calcária que deveria estar selada com um bloco de mais de 1 tonelada e guardada por soldados romanos. Deveria. O bloco de pedra estava rolado para o lado. Os soldados estavam no chão, paralisados por algo que nenhum deles jamais conseguiria descrever adequadamente para seus superiores. E dentro daquela câmara escavada na rocha viva, onde 2 dias antes havia sido depositado um corpo morto, com mais de 100 libras de especiarias, mirra e aloés misturados às faixas de linho, havia apenas os panos funerários dobrados com uma precisão que nenhuma ressurreição de conto popular jamais teria tido o cuidado de fazer. O corpo havia ido embora. E a manhã de Jerusalém continuava igual, com seus cheiros de incenso e pedra molhada, e animais e pão. Mas o mundo havia mudado, irrevogavelmente. Era o 16º dia do mês de Nisan do ano 33 da Era Comum. Jerusalém. Madrugada. E o que começou naquele jardim não foi o fim de uma história. Foi o início de 40 dias que ainda hoje, 2 milênios depois, ninguém consegue explicar adequadamente sem admitir que algo absolutamente sem precedentes aconteceu. 40 dias. Esse é o número. Não foi uma aparição. Não foi um momento. Foram 40 dias em que um homem que havia sido declarado morto por autoridades romanas, verificado por soldados treinados para identificar a morte, enterrado com os rituais de despedida de sua cultura, esse homem voltou. E não voltou uma vez. Voltou múltiplas vezes em múltiplos lugares, para centenas de pessoas diferentes. 40 dias de aparições que mudaram o rumo da civilização humana. Esse é o período que vamos percorrer juntos, não como doutrina, como história. Para entender o peso do que aconteceu nesses 40 dias, é preciso primeiro entender a cidade que os conteve. Jerusalém, no ano 33 da Era Comum, não era uma cidade em repouso. Era uma cidade em tensão permanente. O historiador judeu Flávio Josefo, escrevendo décadas depois, estimou que durante a Páscoa de 70 d.C., havia mais de 2.700.000 pessoas dentro e ao redor de Jerusalém. Estudiosos modernos consideram esse número exagerado, mas mesmo com estimativas conservadoras, como as do arqueólogo Magen Brochi, que calculou uma população permanente de cerca de 80.000 habitantes, durante o período pascal, a cidade facilmente quintuplicava em número de pessoas. Barracas eram montadas nos campos ao redor das muralhas. Telhados de casas particulares viravam dormitórios improvisados. Cada metro quadrado da cidade intramuros estava ocupado. As ruas da Cidade Baixa tinham em média 3 a 4 metros de largura. As ruelas secundárias, onde a maioria das pessoas de fato vivia, mal permitiam a passagem de 2 homens lado a lado com suas vestes. O piso era de pedra basáltica negra, polida pelo tráfego de décadas, escorregadia nas manhãs úmidas de abril. Os esgotos corriam abertos pelo centro das ruas mais estreitas, e o cheiro, especialmente com o calor do meio-dia chegando, era acre e denso. A cidade de Davi, o bairro mais antigo, ficava ao sul do templo, numa colina de arenito calcário que descia em terraços irregulares até o Vale do Cedron. Casas de pedra de 2 andares, com cisternas subterrâneas para a captação de água da chuva. Janelas pequenas, voltadas para pátios internos. A luz do sol entrava oblíqua, filtrada pela roupa estendida entre as janelas dos andares superiores. O Templo de Herodes, a obra mais grandiosa que o Mediterrâneo havia visto em séculos, dominava tudo do alto do Monte Moriá. Seus muros externos mediam 485 metros de norte a sul
e 315 metros de leste a oeste. As pedras de sua construção eram blocos de calcário talhados com precisão milimétrica, alguns pesando mais de 600 toneladas. O maior bloco individual identificado pelos arqueólogos tem 13 metros e 7 centímetros de comprimento. O revestimento em ouro da fachada principal refletia o sol da manhã de forma tão intensa que quem vinha do leste pela estrada de Jericó precisava desviar os olhos. Era literalmente ofuscante. É nesse cenário, entre a grandiosidade do templo e a miséria das ruelas de basalto, que os 40 dias após a ressurreição aconteceram. Há um detalhe que a maioria das representações artísticas e cinematográficas sobre esse período erra completamente. Jesus ressuscitado não ficou escondido. O imaginário popular sugere um homem misterioso aparecendo e desaparecendo no escuro, como um fantasma relutante. Mas os registros dizem outra coisa. Paulo de Tarso, escrevendo para os cristãos de Corinto por volta do ano 54 d.C., ou seja, apenas 20 anos após os eventos, lista as aparições com uma precisão que soa quase jornalística. Uma aparição a Pedro individualmente, depois aos 12 discípulos juntos, depois a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, depois a Tiago, depois aos apóstolos novamente. Paulo escreveu isso como se estivesse listando testemunhos verificáveis, porque eram. A maioria dessas 500 pessoas ainda estava viva quando ele escreveu. Era um convite implícito à checagem. Mas há outro detalhe ainda mais revelador. As aparições não se concentraram apenas em Jerusalém. O jardim, Maria Madalena, os discípulos a caminho de Emaús, os pescadores no lago de Tiberíades, o raio geográfico dessas aparições se estendia por mais de 120 quilômetros em linha reta, cobrindo o território inteiro que havia sido o palco do ministério de Jesus. 40 dias. Centenas de quilômetros. Centenas de testemunhas. Isso não é o comportamento de uma lenda que se formou aos poucos. É o comportamento de algo que aconteceu. Nada do que aconteceu nesses 40 dias foi acidente. Cada elemento havia sido escrito séculos antes, por homens que não se conheciam, em países diferentes, separados por gerações. O primeiro a considerar é o profeta Oséias. Escrevendo aproximadamente no século 8 a.C., cerca de 750 anos antes dos eventos que estamos narrando, Oséias registrou estas palavras no capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Os intérpretes judeus da época leram esse texto como uma referência à restauração nacional de Israel. Mas 750 anos depois, quando o terceiro dia chegou, o domingo após a crucificação de sexta-feira, o padrão se encaixou com uma precisão que não podia ser coincidência literária. Era a assinatura de Deus na história. O segundo texto é mais cirúrgico ainda. Daniel, o profeta babilônico do século 6 a.C., escreveu no capítulo 9 de seu livro uma das passagens mais matematicamente específicas de toda a literatura profética antiga. Escrevendo por volta de 538 a.C., ele calculou que a partir de um decreto real de reconstrução de Jerusalém, passariam 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos solares, até a chegada do Messias prometido. O decreto de reconstrução emitido por Artaxerxes I foi datado pelos historiadores em 445 a.C., somando 483 anos a essa data, com os ajustes necessários para os calendários da época, chegamos a uma data que coincide com precisão perturbadora com o ano 33 d.C., exatamente o ano da crucificação e ressurreição. Esse cálculo não foi feito por teólogos medievais querendo provar um ponto. Foi feito por matemáticos e historiadores seculares que ficaram desconfortáveis com o resultado. Não era manipulação numérica. Era o relógio de Deus marcando a hora exata. O terceiro texto nos remonta ao Salmo 16, escrito por Davi aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. No verso 10, Davi escreveu: "Não abandonarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Os escribas do templo leram esse versículo durante séculos, como uma referência às provações da vida de Davi. Mas há um problema biológico nessa interpretação. Davi morreu. Davi foi sepultado.
Davi viu corrupção, no sentido mais literal e fisiológico do termo. Seu túmulo era visitado em Jerusalém na época dos apóstolos, como o próprio Pedro mencionou no discurso de Pentecostes. Se Davi escreveu sobre si mesmo, a profecia falhou. A única forma de o texto ser verdadeiro é se ele estava escrevendo sobre alguém que não viu corrupção. Alguém cujo corpo não teve tempo de se decompor. Alguém que saiu do sepulcro antes que o processo biológico da morte chegasse ao seu desfecho natural. Os médicos legistas modernos estimam que a decomposição visível começa entre 24 e 72 horas após a morte, dependendo da temperatura e da umidade. O corpo de Jesus ficou na tumba por aproximadamente 36 a 40 horas. O prazo era exato, e não era coincidência. Era um padrão construído ao longo de 1000 anos por profetas separados por séculos, convergindo para um único ponto no tempo. Esses 40 dias não foram o improviso de um grupo de seguidores desesperados tentando salvar o legado de seu mestre. Foram o cumprimento do plano mais antigo e mais preciso já posto em movimento na história da humanidade. O domingo começou antes do sol. Maria Madalena saiu de onde estava hospedada, ainda no escuro, com os ungüentos que havia preparado na véspera. O Evangelho de João registra que ela chegou ao sepulcro ainda na escuridão. O texto grego usa a palavra skotias, que significa escuridão total, não penumbra. Ela estava se movendo pelo conhecimento do caminho, não pela visibilidade. A distância do provável local de hospedagem da maioria dos seguidores galileus até o jardim de José era de aproximadamente 600 a 800 metros pela rota norte das muralhas. A caminhada levava cerca de 10 minutos no escuro, passando pela porta dos jardins. Ela chegou, e a pedra estava rolada. O que aconteceu nos minutos seguintes é narrado com uma especificidade que ainda hoje desafia a análise. Ela correu de volta à cidade, encontrou Pedro e o discípulo que João chama de o que Jesus amava, e disse a eles as palavras mais desconcertantes que alguém poderia dizer numa manhã de Páscoa. Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. A palavra que ela usou, levaram, indica movimento físico humano. Ela ainda não estava pensando em ressurreição. Estava pensando em roubo. Enquanto isso acontecia às margens norte das muralhas, a menos de 400 metros dali, no pretório romano, o palácio de Pilatos na época das festividades, os guardas que haviam fugido do sepulcro estavam tentando formular uma explicação para o que havia acontecido. A punição romana para um soldado que dormia no posto era a morte. Eles sabiam disso, e estavam tentando, em pânico, construir uma versão dos fatos que os mantivesse vivos. Pedro e João chegaram ao sepulcro correndo. João chegou primeiro. O texto diz que ele era mais rápido, mas parou na entrada. Pedro entrou sem hesitar. O que Pedro viu dentro daquela câmara de pedra é descrito com uma atenção a detalhes que nenhum escritor inventando uma história teria incluído. Os panos de linho que haviam envolvido o corpo estavam ali, no lugar onde o corpo havia estado. Mas o sudário, o pano que havia sido colocado sobre o rosto, estava dobrado separadamente, em outro lugar. Dobrado, separadamente. Um ladrão de corpo não dobra o sudário. Um ladrão de corpo arranca as faixas de linho e corre. A cena que Pedro encontrou descrevia alguém que havia saído da mortalha com uma calma que a morte não deveria permitir. João entrou depois de Pedro. O texto diz que ele viu e creu, uma das frases mais econômicas e mais pesadas de todo o Novo Testamento. Ele viu os panos. Ele viu o sudário dobrado. E algo dentro dele se reorganizou em torno de uma possibilidade que a mente racional recusava, mas que os olhos não conseguiam contradizer. Eles voltaram para a cidade, e Maria Madalena ficou. Ela ficou chorando do lado de fora do sepulcro, sozinha, enquanto a manhã de Jerusalém começava a clarear. As primeiras luzes do dia ainda não haviam chegado à entrada do jardim. O muro de pedra a leste bloqueava o sol nascente. Ela estava num semicrepúsculo quente e úmido, com o cheiro de mirra ainda saindo da tumba vazia, quando algo aconteceu que nenhuma narrativa inventada teria ousado colocar desta forma. Ela ouviu uma voz atrás dela. A voz perguntou: "Mulher, por que estás chorando? A quem procuras?" Ela se virou e viu um homem. Assumiu que era o jardineiro.
porque quem mais estaria num jardim particular de manhã cedo? Até ele dizer o nome dela. Um único nome: Maria. E em uma única sílaba, 2 décadas de história entre aqueles dois se condensaram num reconhecimento que quebrou todos os esquemas cognitivos que ela havia construído nos últimos 2 dias para sobreviver à perda. Ela não estava falando com um fantasma, ela estava falando com Jesus. Maria Madalena tinha provavelmente entre 30 e 40 anos naquele domingo de manhã. Os evangelhos registram que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Uma expressão que os estudiosos modernos interpretam como um nível severo de sofrimento psíquico ou físico, não necessariamente possessão no sentido popular. Ela era de Magdala, uma cidade pesqueira próspera na margem ocidental do Lago de Tiberíades, conhecida pelo comércio de peixe salgado. Não era uma mendiga. Não era uma marginalizada sem recursos. Era uma mulher com identidade própria, capaz de se sustentar e de financiar o ministério de Jesus junto com outras mulheres que o Evangelho de Lucas menciona. Mas naquela manhã, no jardim, ela estava destruída, não como eufemismo, como realidade clínica. Ela havia passado o dia de sexta-feira assistindo à crucificação. Havia passado o sábado inteiro impedida pela lei judaica de fazer qualquer coisa, enclausurada com sua dor num quarto fechado, com os ungüentos preparados e inúteis do lado de fora. Havia dormido, se é que dormiu, pensando no cheiro da mirra que não havia conseguido aplicar, e havia acordado antes do sol, porque o silêncio era insuportável. E então alguém chamou seu nome. O detalhe que mais revela a humanidade desse momento é a reação dela. Ela tentou tocá-lo. O texto grego usa um verbo, haptou, que implica um movimento de agarre, de se segurar em alguém. Jesus precisou pedir que ela não o retivesse. Não porque a presença física dele fosse insuportável, mas porque o padrão antigo, segurar, reter, impedir que fosse embora, não servia mais para a nova realidade. Ela não queria uma aparição. Ela queria que ele ficasse. A menos de 150 quilômetros dali, na região da Galileia, 10 dos discípulos restantes estavam acordados naquele mesmo domingo de manhã, sem saber ainda o que havia acontecido no jardim. Pedro, que havia negado conhecer Jesus 3 vezes na véspera da crucificação, estava carregando um peso específico que nenhum dos outros carregava da mesma forma. Não era apenas luto, era luto misturado com vergonha. Pedro tinha aproximadamente 40 anos. Era casado. O Evangelho de Marcos menciona sua sogra, o que implica esposa. Era pescador da região de Betsaida, trabalhador manual que sabia o que era puxar rede no escuro e voltar para casa com as mãos feridas e o barco vazio. Ele não era um intelectual. Era um homem de ação que havia prometido morrer pelo seu mestre e que, quando o momento chegou, havia dito 3 vezes, com crescente veemência, que não o conhecia. A última vez que Jesus e Pedro se olharam nos olhos antes da crucificação foi naquele pátio do sumo sacerdote, depois da 3ª negação. O Evangelho de Lucas preserva esse detalhe perturbador. O Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Nada mais. Apenas um olhar. Pedro saiu do pátio e chorou amargamente. Durante 2 dias, esse olhar foi tudo o que ele tinha. E então, naquele domingo de manhã, Maria chegou dizendo que o sepulcro estava vazio, e Pedro correu. Não por fé, por necessidade, porque ele precisava saber se havia ainda alguma possibilidade de consertar o que havia quebrado. Tomé, por sua vez, não estava presente na primeira aparição coletiva. Os registros não explicam por quê. Era provavelmente um homem entre 30 e 45 anos, com um temperamento que o Evangelho de João deixa entrever em 2 momentos anteriores. Quando Jesus decidiu voltar à Judéia sabendo do perigo, foi Tomé quem disse: "Vamos também, para morrermos com ele." Uma frase de coragem melancólica, não de fé triunfante. Era um homem que amava com uma honestidade um pouco brutal. E quando os outros discípulos lhe disseram que haviam visto Jesus ressurreto, Tomé fez a coisa mais humana possível. Ele disse que precisava ver por si mesmo, não por teimosia, por amor. Porque a alternativa, acreditar que havia perdido algo que havia de fato voltado, era demasiado grande para engolir sem prova. O espectador que assiste a esta história e que já esperou uma notícia boa demais para ser verdade, uma ligação, um resultado de exame, uma reconciliação,
entende Tomé de um jeito que nenhum sermão consegue explicar. Tomé não era o discípulo da dúvida. Era o discípulo que sabia exatamente o quanto dói acreditar em algo que não acontece. No mesmo dia da ressurreição, aquele domingo, 2 discípulos deixaram Jerusalém em direção à aldeia de Emaús. Emaús ficava a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, o que significa cerca de 3 horas de caminhada pela estrada de pedra irregular que descia do Planalto Judeu em direção ao Vale de Aialon. Era uma estrada muito utilizada por peregrinos que voltavam para suas casas depois da Páscoa. Os dois caminhavam conversando. O texto grego usa uma palavra que implica não apenas conversa, mas discussão intensa, quase debate, sobre tudo o que havia acontecido. Um deles é identificado pelo Evangelho de Lucas como Cleofas. O outro não tem nome no texto. Um terceiro caminhante se juntou a eles. Eles não o reconheceram. Isso é um dado que os teólogos debatem há séculos. Por que não o reconheceram? A hipótese de que Jesus havia mudado fisicamente não se sustenta com os outros relatos, onde ele é reconhecido pela voz, pelas mãos, pelos pés. A hipótese mais coerente com o texto é que eles simplesmente não esperavam vê-lo, e o cérebro humano tem uma capacidade extraordinária de não ver o que não espera encontrar. É um fenômeno psicológico documentado chamado de cegueira de inatenção. Você não reconhece o que não está procurando. Eles caminharam juntos os 11 quilômetros. O desconhecido foi fazendo perguntas, depois explicando. Lucas diz que ele começou por Moisés e percorreu todos os profetas, explicando o que dizia respeito a ele em todas as escrituras. 3 horas de caminhada. 3 horas de explicação. Quando chegaram à aldeia, eles o convidaram a ficar. O sol estava se pondo, o dia havia acabado. E foi na mesa do jantar, no momento em que o desconhecido pegou o pão e o partiu. Um gesto específico, numa forma específica que eles haviam visto dezenas de vezes, que os olhos deles foram abertos. E no instante em que o reconheceram, ele desapareceu. Eles disseram um ao outro: não ardia o nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava pelo caminho? Isso é fascinante do ponto de vista psicológico. Eles sentiram antes de saber. O calor no peito veio antes do reconhecimento visual. O corpo soube antes da mente. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. 11 quilômetros de volta no escuro, correndo. E quando chegaram ao aposento alto onde os discípulos estavam reunidos, ainda estavam tentando recuperar o fôlego quando Jesus apareceu no meio deles, sem abrir a porta. O texto é claro nisso. As portas estavam trancadas por medo dos líderes religiosos. E Jesus simplesmente estava ali, no centro da sala. A reação imediata dos discípulos foi de terror. Eles pensaram que estavam vendo um espírito. E então, Jesus fez uma coisa que nenhum espírito faria. Pediu comida. Peixe assado. O texto diz que ele comeu na frente deles. Não para demonstrar poder, para desfazer o medo, para dizer, com um gesto absolutamente cotidiano e prosaico, mastigar, engolir, que o que estava diante deles não era uma alucinação coletiva, não era um fantasma, não era uma projeção do desejo. Era ele, com um corpo que podia atravessar portas e também podia comer peixe. Quero que você pare aqui um momento. Não no final do vídeo. Agora, neste ponto exato. Porque o que estou prestes a dizer não é conclusão teológica. É dado histórico com consequência pessoal direta para você. Não para a humanidade, não para os crentes, para você especificamente, que está assistindo a este vídeo neste momento. Com a vida que você tem, com as dúvidas que ninguém sabe que você carrega, com as perguntas que você parou de fazer em voz alta porque se cansou de não receber resposta. Há um momento nesses 40 dias que me persegue mais do que todos os outros. Não é a aparição no jardim, não é a cena de Emaús. É o momento em que Jesus apareceu especificamente para Pedro, individualmente, antes de qualquer aparição coletiva, segundo o que Paulo registra em 1 Coríntios 15 e o que Lucas confirma. Pense no que isso significa. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Havia prometido morrer com ele e havia fugido. E o primeiro discípulo para quem Jesus apareceu individualmente, o primeiro encontro privado depois da ressurreição,
Foi com o homem que mais tinha motivo para ter vergonha de olhar nos olhos de Jesus. Naquele encontro, que os evangelhos não transcrevem em detalhes, Jesus foi até Pedro. Não esperou que Pedro fosse até ele. E depois, na praia do lago de Tiberíades, quando Jesus preparou uma fogueira e peixe e pão para os discípulos que haviam pescado a noite toda sem resultado, uma cena de uma intimidade doméstica desconcertante para um homem ressurreto, ele perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. 3 vezes. Uma para cada negação. Não para humilhar, para restaurar. Para cobrir cada momento de ruptura com um momento de reconciliação, com a mesma precisão cirúrgica que o destino usa quando quer reparar algo que foi rasgado. Você está assistindo a isso, e eu preciso que você entenda. De verdade entenda. Não apenas como informação, mas como realidade que diz respeito a você. Que esse homem que procurou Pedro antes de qualquer outro, que preparou café da manhã para pescadores decepcionados, que chamou Maria pelo nome no momento de maior desespero dela, é o mesmo que conhece o seu nome. Não como metáfora, como realidade operativa. Você, neste momento, com o peso que está carregando, com a coisa específica que você fez ou não fez, com a pessoa que você decepcionou ou que o decepcionou, com o capítulo da sua história que você está com vergonha de mostrar a qualquer um, você estava no pensamento dele naqueles 40 dias. Não como categoria abstrata, não como a humanidade pecadora, como a pessoa específica que você é, com o nome que tem no seu documento de identidade, com o endereço onde você vai dormir essa noite. O que aconteceu nesses 40 dias foi, entre outras coisas, uma demonstração de como ele opera. Ele vai atrás do que se perdeu. Ele prepara a mesa antes que você acorde. Ele aparece onde você está escondido com as portas trancadas. E quando ele entra, sem forçar a porta, sem exigir que você venha, ele traz comida. Quero te perguntar algo do fundo do coração. E quero que você leve isso para o lugar mais honesto do seu interior antes de responder. Houve um momento na sua vida em que você sentiu que tinha falhado demais, decepcionado demais, se afastado longe demais para voltar? Um momento em que você decidiu, talvez sem perceber, que a porta estava fechada para você? Me conta nos comentários. Não precisa dar detalhes que você não quer dar. Pode ser só sim, passei por isso, ou estou passando agora. Mas quero que essa comunidade ouça como Jesus continua indo atrás de pessoas. Não em geral, mas especificamente pelo nome, no século 21. Porque ele continua fazendo isso. E às vezes a história de alguém nos comentários é exatamente o que outra pessoa precisa ler. Os 40 dias terminaram numa colina. O Monte das Oliveiras, a cerca de 900 metros a leste de Jerusalém, tem uma altitude de 818 metros e domina a cidade com uma visão que poucos lugares do mundo mediterrâneo conseguem competir. Em dias claros, e o dia da Ascensão, 40 dias após a ressurreição, era quase certamente um desses. Dali é possível ver as montanhas de Moabe do lado leste do Rio Jordão, a mais de 60 quilômetros de distância. Foi nessa colina que os discípulos se reuniram pela última vez com Jesus ressurreto. E o que aconteceu ali foi diferente de todas as outras aparições. Desta vez, ele foi. Não desapareceu como havia feito em Emaús, no aposento alto nas outras aparições. Ascendeu. O texto de Lucas e do Atos dos Apóstolos descreve uma elevação gradual e visível, até que uma nuvem o encobriu. E 2 homens de branco apareceram ao lado dos discípulos para dizer o que eles ainda não conseguiam processar. Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, virá assim como o vistes subir. Mas antes de ir, Jesus deixou algo. Não uma lista de regras, não uma doutrina organizada em capítulos. Deixou uma promessa e uma missão com o mesmo nível de especificidade que havia usado ao longo de toda a sua vida pública. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que aconteceu com essa promessa nos séculos seguintes é um dos fenômenos históricos mais bem documentados da história humana. A comunidade que ficou naquele Monte das Oliveiras depois da Ascensão era composta de aproximadamente 120 pessoas, segundo o Atos dos Apóstolos. 120 pessoas. A população de uma aldeia pequena,
o tipo de grupo que, em qualquer análise sociológica da época, era estatisticamente destinado ao esquecimento dentro de uma geração, especialmente porque seu líder havia sido executado pelo Estado como criminoso. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, esse grupo de 120 pessoas se transformou em 3.120 num único dia. E a partir daí, a expansão geográfica foi de uma velocidade que os historiadores seculares, mesmo os que rejeitem qualquer interpretação sobrenatural, precisam admitir como extraordinária. Em menos de 30 anos, comunidades cristãs existiam em Roma, em Alexandria, na Turquia, na Pérsia, na Etiópia. Em menos de 300 anos, o imperador romano havia convertido a fé proscrita em fé oficial do império. Isso não foi resultado de conquista militar, não foi resultado de pressão política, foi resultado de pessoas que disseram "eu vi" e que morreram por essa afirmação sem recuar. O historiador romano Plínio, o jovem escrevendo ao imperador Trajano por volta do ano 112 d.C., para pedir orientação sobre o que fazer com os cristãos, descreveu-os assim: eles se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo como se fosse um deus, faziam juramentos de não cometer roubos, adultérios ou fraudes, e se recusavam a adorar os deuses romanos, mesmo sob pena de morte. Plínio escreveu isso como quem descreve um problema administrativo, mas a imagem que ele pintou sem querer foi a de um movimento que havia pegado algo que havia acontecido 40 anos antes, a ressurreição de um judeu galileu numa cidade do Oriente Médio, e havia transformado esse evento no centro organizador de toda a sua existência. Por quê? O que faz um movimento crescer assim? A resposta que as evidências históricas apontam é desconfortavelmente simples, porque os que o iniciaram estavam absolutamente convictos de que haviam visto algo real. Não tinham nada a ganhar com essa convicção. Tinham tudo a perder. Perderam propriedades, status social, família, liberdade. E continuaram dizendo que haviam visto. Hoje, 2 milênios depois, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo identificam Jesus como o centro de sua fé. É o maior movimento espiritual da história humana. E começou com 40 dias. 40 dias em que um homem ressurreto comeu peixe assado, preparou o café da manhã, chamou uma mulher pelo nome num jardim, caminhou 11 quilômetros com 2 peregrinos sem se identificar, apareceu dentro de um quarto com as portas trancadas, mostrou as marcas nas mãos para um homem que precisava ver para crer, e subiu numa colina pela última vez para fazer uma promessa que ainda não acabou de se cumprir. Esses 40 dias não produziram uma religião, produziram um testemunho. E testemunho, diferente de religião, não se herda, se recebe, pessoalmente, pelo nome. E isso especificamente, é o que muda tudo o que você faz quando sai daqui. Os 40 dias não terminaram com um ponto final, terminaram com uma vírgula. Os discípulos que ficaram olhando para o céu no Monte das Oliveiras naquele dia, provavelmente uma manhã fria de maio, com o vento seco do deserto soprando do leste e o templo dourado brilhando abaixo deles, não estavam vendo um encerramento. Estavam vendo uma pausa. Virá assim como o viste subir. Essa frase está no tempo futuro. Ainda está. Estamos vivendo no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Entre a primeira vez que ele veio, num estábulo, na Galileia, no Jordão, na cruz, na tumba vazia, nesses 40 dias de aparições, e a segunda vez, que ainda não aconteceu. E nesse intervalo, que já dura mais de 2000 anos, cada pessoa que já ouviu o nome dele em qualquer idioma, em qualquer continente, está sendo convocada para a mesma posição que aqueles 120 do aposento alto. Testemunhas. Não de uma doutrina, de um encontro. O encontro que Maria teve quando ele disse seu nome no jardim. O encontro que Pedro teve na praia, quando percebeu que aquele homem preparando pão do lado de fora estava esperando por ele. O encontro que Tomé teve quando foi convidado a tocar, não apenas ver, as marcas que provavam que aquele corpo havia atravessado a morte e saído do outro lado, ainda com a história das feridas escrita nele. Cada encontro foi diferente. Cada um chegou onde a pessoa estava. Cada um soube o que cada um precisava naquele momento específico. E a promessa que ainda está de pé,
ainda está no tempo futuro, ainda está sendo sustentada pela mesma autoridade que venceu a morte, é que isso não acabou. Que ele que começou esses 40 dias voltando para quem havia ficado, completará o que começou quando voltar para quem está esperando. E essa promessa foi feita também para você. Carrega agora no coração o que acabou de receber. Mas não guarda só para você. Tem alguém na sua vida. Você já sabe quem é. O nome veio à sua mente enquanto você assistia. Alguém que se afastou da fé com amargura e nunca ouviu a história com essa profundidade histórica, sem pressão religiosa, sem sentir que estava sendo recrutado para algo. Ou alguém que está atravessando uma ruptura, uma perda, uma traição, um fracasso que o fez sentir que não tem mais lugar. Que precisa saber que o primeiro movimento de Jesus ressurreto foi em direção ao que estava quebrado, e não em direção ao que já estava funcionando. Ou talvez seja alguém que nunca deu a Jesus uma chance real, porque nunca viu a história contada como história, com datas, com nomes, com dados, com a humanidade crua dos personagens, em vez de como sermão pronto. Compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Não com uma mensagem longa. Só o vídeo. Deixa o conteúdo falar. Às vezes, 40 dias de ressurreição começam com um link enviado por alguém que se importou o suficiente para enviar. E se esse conteúdo abriu algo em você, uma pergunta, uma lembrança, uma faísca de algo que você pensava que havia se apagado, se inscreve no canal, porque toda semana continuamos percorrendo juntos as histórias que sustentam a fé com essa mesma profundidade, essa mesma seriedade histórica, essa mesma paixão. Não pregação. Presença. A história mais importante já contada, contada como merece ser contada. Nos vemos na semana que vem.